Olha eu aqui de novo. Forrozinho, solta o forrozinho. Olha eu aqui de novo. Tô de volta, meu povo, com mais um episódio de Num Livro Qualquer. A cunha na vinheta, que hoje tem mitologia. Pensasse que eu não ia ter mais livro do que no anterior? Ah, pois tem. Esse, não esqueça. Mas, rapaz, não se esqueça de ver. Clica no pitoco lá da descrição. Vai lá embaixo, tem os links tudinho para os livros que estão no Unlimited. Eu não vou deixar de falar dessa porra desse Unlimited, porque tem muito livro. E eu vou botar mais do que no outro. No outro eu tinha botado 18. E 4 que não estava fazendo parte. Eu vou botar mais, mas hoje eu vou falar desse livro aqui, ó. Esse eu não sei se tem. Eu não sei, não vi, não pesquisei. Mas eu vou falar nesse livro porque esse livro, ele é uma delícia. Sabe o que é tu degustar um livro, uma leitura? Aí vamos lá. Você tem os elementos básicos de uma mitologia. Como é que funciona a mitologia? Eu vou botar um link abaixo para um livro que tá na promoção. Ele tá na promoção. Eu não sei se tá na promoção, se vai estar ou se não vai. Tá no Unlimited sim, tá no Unlimited. Vou botar o link abaixo. Mas por que você tá falando desse negócio? Porque tem que entender a questão da mitologia. Porque as pessoas confundem muito mitologia com religião. Como assim? É alguma coisa relacionada à religião. Porque mitologia é o estudo do mito, né? É a lógica do mito. Para você entrar na lógica do mito, tu tem que entrar na viagem do mito. Não é só você descrever, não é você chegar assim e dizer, por quê? Por que mitologia não é filosofia? Porque filosofia, as pessoas pensam, por exemplo, porque fulano tem a filosofia dele e não sei o que. Vai pra puta que pariu com a filosofia dele. Porque o negócio, filosofia não é de ninguém. Ninguém tem posse da filosofia. Então o negócio é o seguinte. A filosofia é um campo acadêmico que busca... Ele não encontrou, não quer dizer que encontrou não, filho. Tá entendendo? Os campos, cada campo do conhecimento, por exemplo, a ciência. A ciência é um campo do conhecimento que está buscando, não chegou não. Tá entendendo como é? As pessoas pensam que é assim, a ciência tem a resposta. Não tem resposta para nada. A ciência tem respostas até aquela coisa, é o chamado dado empírico. Ou seja, empiricamente eu posso demonstrar esse livro. Ele é físico. Ele tem propriedades físicas, eu posso demonstrar, então ele é demonstrável. A ciência pode provar que esse livro é um livro. Vamos resumir. Mas o fato desse livro ser um livro, ele é um livro. A gente reconhece porque a gente aprendeu na infância que um livro é um livro. Então a gente aprendeu. Aí tem essas coisinhas, esses códigozinhos que a gente dá um nome de letra. Letra. Aí vai, não sei o que. Aí a gente decodificou isso e acabou dizendo, tá, e a gente sabe o que é livro. Então, isso é uma coisa que a gente sabe. Isso é um saber, entende? Conhecimento. Pronto, você conhece, eu sei, isso é um livro. Isso é um conhecimento empírico. Agora, você chega assim, a ciência, por exemplo, ela estuda as partículas subatômicas. Você já viu uma partícula subatômica? Não, mas você é feito de partícula subatômica. Mas você nunca viu, porque partícula subatômica não dá para ver. Aí você tem modelos científicos baseados em um monte de coisa complexa e tal, que você vai... Aí você coloca matemática no meio, e tem filosofia, no fim das contas. Porque você chega num momento que ultrapassa a demonstração, vamos supor, a dualidade onda-partícula. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, eu não vou explicar. Mas é um campo da física quântica que é demonstrável, ou seja, tudo tem sua natureza de onda e tudo tem sua natureza de partícula. Qualquer
elemento que a gente conheça, tem a natureza ondulatória e tem essa natureza corpuscular, certo? Agora, para você explicar o que é natureza ondulatória e o que é natureza corpuscular, você tem um monte de explicações, enfim, você tem que entrar na matemática, na equação, nas equações. Aí tem que saber entender as equações, senão você não vai entender o que é isso, sacou? Você não vai entender o que é uma partícula. Você vai pensar que a partícula é uma coisa, uma bolinha pequena, até certo ponto é. Mas chega um ponto que já não é mais bolinha, já não é mais, enfim, já não se descreve mais, é um ponto que não se sabe. Aí, o que que acontece? A ciência busca, ou seja, a física é um campo da ciência que busca, mas ele não encontrou, aí vai encontrando coisas no meio do caminho, saca? Então vamos lá. Voltando para a mitologia, por que é gostosa essa leitura? Porque eu quero falar para vocês sobre esse livro e dizer assim que é uma leitura gostosa, deliciosa. Porque o que acontece? A mitologia, diferente da religião, que a religião faz parte do campo da teologia, há pessoas que creem e há pessoas que não creem que há uma teologia, né? Mas é do campo da teologia, então é outro estudo, tem nada a ver. Mitologia é um campo próprio, também fora da filosofia. E o que é que a mitologia busca? Não, a mitologia é diferente nesse sentido, ela não busca nada. A mitologia no fim das contas, acaba buscando, porque assim, enfim, a gente acaba buscando lógicas dentro da mitologia de uma forma diferente, enfim, para explicar padrões, que são chamados arquétipos. Eles se repetem. Por exemplo, por que é que lá na ilha tal, não sei o que, o cara tinha um mito de criação assim, assim, assado, e no outro lugar, não sei aonde, lá na Caixa Prego, é o mesmo mito de criação, é bem parecido e não sei o que, aí chamam-se arquétipos universais, ou seja. Mas enfim, e para que se estuda o mito? Para que se estuda o mito? A mitologia, os mitos, eram uma maneira de explicar a humanidade, ou seja, o homem explicar a si mesmo e explicar os fenômenos da natureza. Hoje a gente não tem a matemática, a física e tudo mais, pronto. A mitologia era o meio que eles usavam para explicar. E eles tinham o seu modelo de mundo. Então, se você aqui nesse livro, você tem um modelo mitológico grego. Mas a gente não está falando de Aristóteles, então a gente não vai falar em terra redonda. A gente está falando de muito antes de Aristóteles. A gente está falando da Grécia Antiga, da origem dos mitos. Não é porque, por exemplo, você tem Sócrates que tinha lá o seu Demos, né, que era o seu anjo guardião, o seu, enfim, que vem do mito. Então, enfim, havia mitologia na Grécia socrática e pós-socrática. Mas o fato é que a mitologia, como campo de estudo, que não é bem um campo de estudo, mas ela é estudada da origem, como é que foi que surgiu o mito. Então é de muito antes de Sócrates, de Platão, de tudo. E aí você tem uma terra realmente plana, que pelo menos na mitologia grega, a terra era um prato, uma espécie de prato. Você tem que olhar, quando você vai estudar a mitologia, você olha a Terra sem nenhum tipo de aparato, entende? É só com um olhar, os olhos, você olha para o universo, porque era o que se vivia naquele tempo. Aí você tem que ler da maneira que o mito é contado, com poesia. Aí tem a questão poética do mito, que aí dá origem a muita literatura. A questão poética do mito, ela é muito útil e muito importante e ela traz beleza à literatura. Certos mitos contados, né, de forma fabulosa, né, de forma arquetípica e com a beleza poética,
A deusa surge do mar, né? Afrodite, que surge do mar depois que Urano tem o pênis decepado, não sei o que e tal, e cai no oceano. E aí surge Afrodite do pênis flamejante de Urano e não sei mais o que. E outra coisa, a mitologia, como ela é, oral, é de tradição oral, né? Você tem alguns escritos, né, mitológicos, mas a tradição é basicamente oral. Aí ela tem várias versões, então você tem versões Prometeu e Pandora, você tem versões do mito de Prometeu, e tem tudo aqui. Então o interessante é que esse livro, além do primeiro capítulo, o interessante desse livro e aí eu vou dar a dicasinha, né? Você vai dizer, eu não quero saber todos os mitos, eu estou mais interessado e tal, beleza. Mas esse livro ele pode ser lido da seguinte forma, ou lido corrido, como um livro normal, assim, você lê, né, de carreirinha mesmo, ou você pode pegar e ler a introdução, que é indispensável, porque aí você vai entender, enfim, o escritor, ele te leva a entender a partir do ponto de vista da pessoa naquela época mesmo, como é que elas viam. Entende? Tentar incorporar isso em você. É meio que ser um ator mesmo, e incorporar aquilo ali. Então, ele explica, enfim, eu estou dando um resumo, e não chega nem a ser spoiler, porque a leitura é muito gostosa. E no fim, e aí você pode, depois disso, tendo em mente, você pode escolher. Você diz, eu quero ler, aí você vai no índice aqui e escolhe qual mito você te interessa e vai lá no capítulo e lê. E vai lendo, enfim. Mas é interessante ler na sequência porque ele criou uma sequência para isso, sabe? A partir do caos, e você tem uma criação do mundo que é um arquétipo interessante. Eu fiz até uma marcação aqui, eu não queria deixar de colocar não. Você tem trechos aqui que é interessante, porque quando você lê Sapiens, que é uma leitura que eu indico também, que fala da revolução agrícola e tudo mais, enfim, a evolução da humanidade, né? Aí você tem a história do universo, como ela é contada, e você, quando você tem uma descrição histórica do universo, eles tentam narrar mais ou menos usando esses mesmos padrões. E aí você pega o mito e você vê os mesmos padrões, sabe? Aí você tem a Era de Ouro, a Idade do Ouro, né? E você tem uma humanidade perfeita, onde tudo era mais harmônico. E depois você tem a Idade da Prata, depois você tem a Idade do Bronze, do Ferro. E aí você tem a Mão de Ferro, os deuses ficam irados com né? E essa é a origem do amor à vantagem, né? E aí você diz, porra, você começa a comparar isso com a própria evolução humana e ela se dá meio dessa forma. A gente vai tirando as coisas debaixo da terra, dando valor mais não ao que há na superfície, na natureza, mas ao que a gente mesmo produz como tecnologia, né? De alguma maneira você vai começando a identificar, só que de maneira poética aqui, mas você começa a identificar elementos que são reais. Não a história dos deuses e tal, mas assim, como o homem ele pode ser, ao mesmo tempo que um bom contemplador de tudo, da vida e da natureza, ou como ele também tem esse lado monstruoso, né? E ele é demonstrado no decorrer da história da humanidade de diversas formas, inclusive da mitológica. É sempre uma história da corrupção do homem. Se você for ver a sequência, é sempre o homem sempre veio de algum lugar melhor, de uma era de luz, assim, por assim dizer, para um lugar pior, né? E, enfim, é bem interessante. Isso contando a história humana, né? Quando ele conta a história dos deuses, aí você tem que ver os paralelos entre o comportamento dos deuses e o comportamento das pessoas naquele tempo, da cultura e da época, enfim.
Por isso a dica de hoje é essa, mas aqui embaixo não se esqueça de colocar na descrição abaixo que tá cheio de livro hoje. E a cunha, a cunha o quê? A cunha não vou acunhar nada não. Terminou, um beijo para todos, um abraço e fui!